no livro de Salmos. Evite conversar, por favor, ou circular pela igreja, para que todos nós possamos ser ministrados pela palavra de Deus. Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 124. Graças a Deus. Vamos meditar na palavra de Deus nesta manhã. Glória a Deus. Os que já encontraram, digam amém. Diz assim, é um cântico, um louvor que é atribuído a Davi, que diz da seguinte maneira: se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, que esteve ao nosso lado. Ora, diga Israel, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, fala conosco nesta manhã de domingo, Senhor, primeiro dia da semana. Precisamos muito ouvir Tua voz. Ministra ao nosso coração o Teu querer, meu Pai, a Tua vontade. Fala com todos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor com alegria? Glória a Deus. Amém, queridos? O Salmo 124 é um salmo, é um cântico que possui 3 metáforas, 3 imagens, onde Davi vai expressar sobre os seus problemas. Primeira coisa, ele vai dizer que os problemas são parecidos como as muitas águas. Ele vai dizer no versículo 3 que as águas teriam transbordado. Então a primeira metáfora, ou melhor, a primeira metáfora está no versículo 3. Nós teríamos sido engolidos vivos. Primeira metáfora, ele vai comparar os seus problemas a uma grande fera, a um grande ser que teria engolido vivo. Imagine só, um animal muito grande, feroz, que engole as suas presas ainda vivas. Imagine só. Depois ele vai comparar, sim, as águas. Vai dizer, os nossos problemas são como aquelas muitas águas. O interessante das águas é que nós perdemos o controle. Eu já ouvi relato de pessoas que, por exemplo, tiveram os seus carros levados pela enchente e disseram, as águas subiram e levaram e não tinham o que fazer. A força das águas é uma força impressionante. Ficamos como sem reação perante elas. E depois ele vai dizer, ele vai usar uma terceira imagem do passarinheiro, daquele caçador que caça suas aves, que monta uma armadilha para caçar suas aves. Então percebe que Davi, ele vai usar 3 expressões para falar acerca dos problemas da vida de um homem, na vida de uma mulher. Uma grande fera, um problema que é maior do que eu. Depois ele vai usar a expressão das águas, dizendo aquelas águas que tiram o nosso controle da situação. E em terceiro lugar ele vai usar a expressão do passarinheiro, que arma o laço para pegar a ave, a sua presa. Então são 3 expressões que ele vai justamente mostrar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados perante as
intempéries da vida, perante as dificuldades da vida, perante os problemas que surgem. Uma ligação, um diagnóstico, uma palavra, uma notícia que chega, e temos a impressão que o chão, ele sai dos nossos pés. Essa semana um grande amigo me ligou, me escreveu, eu tinha acabado de sentar para almoçar, e é uma pessoa que eu considero muito, tenho um carinho muito grande por ele. E ele me escreveu falando assim: pastor, ora por mim. Fui fazer uns exames aí, pré-operatórios, um procedimento simples, e fui diagnosticado com câncer. Um câncer no pulmão, um câncer maligno. E eu recebi aquela notícia e eu falei: meu Deus, perdi a vontade de comer. Tive a impressão que o chão saiu de debaixo dos meus pés. Um rapaz da minha idade praticamente, 1 ano mais velho que eu, recebendo uma notícia dessa. Então percebe que as coisas, elas fogem do nosso controle. Quem está entendendo, diga amém. As situações da vida, os problemas da vida, as notícias que nós recebemos, elas vêm para causar destruição. Elas vêm para tirar toda a nossa segurança. Os problemas vêm, as notícias vêm, as situações elas ocorrem para justamente tirar a nossa estabilidade. Estabilidade, quem dirige sabe muito bem o que significa estabilidade. Se o carro não estiver estável, se o carro não estiver alinhado, o carro vai andar totalmente perdido. E alguns problemas eles vêm para justamente levar você, me levar a andar totalmente perdido. Mas este salmo ele tem uma lição muito importante. E é um pouco sobre essa lição que eu quero partilhar com vocês nessa manhã. O salmista, ele começa o seu louvor dizendo: se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Então ele já diz tudo. Deus precisa estar do nosso lado, aleluias. Diga para quem está perto de você, diga assim: Deus precisa estar do teu lado. Diga assim para outra pessoa: Deus, Ele precisa estar do teu lado. Deus não precisa, queridos, Deus não tem que estar atrás, Deus não tem que estar debaixo, Deus tem que estar do nosso lado. Deus, Ele tem que ser o protagonista da nossa vida, não o coadjuvante. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida, amém? Quantos podem aplaudir e exaltar a esse Deus nesta manhã de hoje? Glória a Deus. Amém, queridos? A necessidade de Deus está do nosso lado. Daí, eu tenho uma outra ideia para apresentar para vocês nessa manhã. Eu vou usar alguns textos para me basear nisso, como por exemplo textos de Paulo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Romanos que nada é capaz de nos afastar de Deus. Repita-se comigo: nada, mais forte, diga: nada é capaz de me afastar de Deus. Pastor, então Deus está do meu lado. Então eu posso crer, eu posso me basear naquilo que Calvino escreveu, aquilo que está escrito na Suma Teológica, eu posso me basear nisso. Eu posso acreditar, por exemplo, que eu estou predestinado, que já fui escolhido por Deus. Deus está do nosso lado. O problema é que nem sempre nós estamos do lado de Deus, porque Deus ele quer estar do nosso lado. Existe uma predisposição de Deus para estar conosco. Existe uma predisposição de Deus para estar comigo, para estar com você. E Deus não é interesseiro, porque não existe nada que você possa dar, oferecer para Deus, que Deus vai falar assim: agora você me surpreendeu. É interessante que às vezes nós somos cercados de pessoas interesseiras.
nós somos cercados de pessoas que querem tirar algo de nós, que querem tirar proveito de nós. Quando você está bem, eu conheço muitas pessoas assim, que quando estavam bem, o telefone não parava de tocar, os amigos e os convites. Eu quero estar junto de você, eu quero estar do teu lado. Daí a pessoa começou a ter um momento difícil. Onde que foram parar os amigos? Os companheiros de amizade, de passeios, eles vão embora. Mas o texto vai dizer, e eu quero parar nesse versículo aqui, e levantar o freio e parar aqui. Se o Senhor não estiver ao nosso lado, será que de fato eu quero que Deus esteja do meu lado? Será que de fato eu faço questão da presença de Deus comigo? Porque existem pessoas que elas não fazem questão da nossa presença com elas. Existem pessoas que elas não fazem questão nenhuma de você estar com ela. Existem pessoas que não fazem questão do pastor estar lá. Eu respeito. Eu sei me colocar no meu lugar. Eu jamais vou na tua casa se você não me convidar. Já fica aí essa dica, já fica registrado, pode espalhar essa ideia, coloque entre parentes pastores na escala. Não vou se você não me convidar. Não vou. Porque existem pessoas que elas não fazem questão da tua presença com ela. Deus é assim. Eu faço questão de Deus comigo. Eu quero Deus comigo. Eu faço questão que Deus esteja ao meu lado. E não é querer Deus do meu lado apenas quando eu estou nas lutas, quando as muitas águas. Não é isso. Porque se eu quero Deus só quando eu estou com problema, eu sou interesseiro. E ninguém gosta de se relacionar com pessoas interesseiras. Nem Deus. Nem Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Porém, se eu quero Deus comigo só quando eu estou com dores, com problemas, com crises, com dificuldades, eu sou interesseiro. Se eu faço questão da presença de Deus do meu lado, eu não faço do meu jeito. Eu faço do jeito de Deus. Porque Ele é importante. Eu preciso da presença dEle comigo. Algumas pessoas, elas não fazem questão nenhuma da presença de Deus com elas. Porque a vida delas talvez esteja mais ou menos, ou esteja razoavelmente bem. Porque na hora da dor, queridos, não tem como você não pedir a ajuda de Deus. Você não ligar para o pastor e falar: pastor, ora por mim. Você vir aqui na igreja e falar: igreja, ore por mim, amém. Por isso, nesta manhã, se você quer Deus do teu lado, chame a presença de Deus contigo, caminhe com Deus, tenha uma vida com Deus, valorize a presença de Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar o nome de Deus nesta manhã de hoje. Glória a Deus. Para ilustrar minha reflexão de hoje, a minha primeira pergunta para você, para que você possa pensar, é a seguinte: qual é o espaço de Deus na tua vida? Pergunta para o seu irmão do lado: qual é o espaço de Deus na tua vida? Qual que é o espaço, queridos e queridas? Qual que é o espaço de Deus na minha vida e na tua vida? Não adianta, eu vou pregar isso, irmãos, enquanto eu viver. Porque Deus, Ele tem que estar do nosso lado, irmãos. Ele tem que ser o Senhor da nossa vida. E não o nosso resolvedor de problemas. Deus, Ele tem que ser primeiro na nossa vida. Não, pastor, mas Deus é primeiro na minha vida. Ninguém vai dizer o contrário disso. Pelo menos para mim, nunca ninguém chegou e falou assim: não, pastor, Deus é segundo para mim, ou terceiro. Não, todo mundo fala: Deus é primeiro. Deus é primeiro, tá? Mas e quando eu estou ali
decisão. Deus é a primeira ou Deus? Eu nem penso em Deus. Mas e quando eu estou perante uma proposta, alguém chega e faz uma proposta para mim que ela não é certa, Deus é primeiro. Essa semana aqui nós seremos tentados. Eu e você seremos tentados nessa semana. Deus vai ser primeiro. Porque falar que Deus é primeiro, qualquer um fala. Até quem não crê em Deus pode falar isso. Porém nós temos que mostrar que Deus é primeiro, que é importante Ele estar conosco, que é importante realizarmos a manutenção da presença de Deus conosco. Aí sim é importante. Porque se Deus ele é importante para a minha vida, eu busco. Se Deus é importante na minha vida, eu oro. Se Deus é importante para a minha vida, eu busco a palavra. Se Deus é importante na minha vida, eu tenho um tempo para Deus. Se Deus é importante para a minha vida, antes de eu tomar uma decisão, eu busco a direção de Deus. Se Deus é importante na minha vida, eu digo não para aquilo que eu quero, para viver o plano de Deus na minha vida, porque é importante Ele estar comigo. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Mas ninguém é obrigado a ter Deus do seu lado. E o pouco que eu conheço sobre Deus, eu já percebi que Deus não obriga ninguém a querer Ele do lado. Quem entendeu, diga amém. Deus não vai te obrigar. Vai de você, se você quer a presença de Deus do teu lado. Como um telespectador da tua vida, ou como alguém que vai agir na tua vida e vai fazer com que essa palavra se cumpra na tua vida. Daí vem uma segunda questão que eu gostaria de apresentar para vocês. Por que queremos Deus conosco? Qual é o meu interesse de querer ter Deus comigo? Por que eu quero Deus? Por que nós estamos aqui, nós que fazemos a obra? Por que nós fazemos a obra? E fazer a obra não é obrigação de pastor ou de um obreiro, é obrigação de todos nós. Por que nós fazemos algo para Deus? Porque às vezes nós fazemos algo para as pessoas e nós queremos de alguma forma, nós queremos receber algo em troca. Existem as relações que elas são construídas no interesse. Existem casamentos que a mulher faz algo para agradar o marido porque ela quer que o marido faça algo para ela. Ou o contrário. Como se chama essa relação? Interesse. Às vezes nós fazemos isso para as pessoas buscando o reconhecimento delas. Mas por quê? Temos interesse. A nossa relação com Deus, querer Deus do meu lado, esquece, irmãos, interesse. E eu tenho ouvido cada vez mais uma avalanche de pregações ensinando pessoas a se relacionarem com Deus no interesse. Você vai orar e Deus vai fazer na tua vida. E Deus vai quebrar os teus galhos, resolver os teus problemas, tirar as pedras do teu caminho. É construir uma relação com Deus por interesse. Eu vou no domingo para a igreja, porque essa semana eu preciso... Não, esquece isso. Vir aqui, sentar na cadeira por 1 hora, 1h30, porque você tem interesse em alguma coisa, não é o melhor caminho para você se relacionar com Deus. Esse não é o caminho. Porque você não vai receber de Deus o que você quer. Então percebe que o Salmo vai dizer, Deus ele tem que estar do nosso lado. E estar do lado, irmãos, é uma relação que vai mais além do que uma relação de servo e
Senhor. A relação de alguém que está do lado é uma relação de amizade. E Deus, Ele quer se relacionar conosco por uma relação de amizade. Amém, queridos? Não é interesse. Não é eu vou dar e Ele vai me dar. Não é eu quero que Ele faça, se Ele fizer eu faço. Para de negociar com Deus. Deus não é agiota, Deus não é o gerente do banco, Deus não é a pessoa da venda que você vai lá negociar, Deus não é o vendedor que você pede desconto. Deus é Deus. Adore a Ele sem interesse, sirva a Ele sem interesse, e Ele estará do teu lado em todos os momentos da tua vida. Glória a Deus. Você consegue aplaudir e glorificar o Senhor? Amém, queridos? Daí, irmãos, daí eu começo a me relacionar com Deus pela via da amizade. E quando você constrói uma relação com Deus sincera, verdadeira, desprendida de interesses, você se torna um homem de fé e uma mulher de fé. Você se torna uma pessoa cheia de Deus. E quem está cheio de Deus, uma das características dessa pessoa é ter paz. E ela tem paz perante o Salmo 124. As feras vêm, as feras se levantam e eu continuo em paz. As muitas águas, elas transbordam, elas passam sobre mim, mas eu estou em paz. O adversário arma laços no meu caminho, laços invisíveis, porque a armadilha ela é quase invisível. Ele arma e eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque eu tenho a certeza que Deus está do meu lado. Ter a certeza que Deus está do meu lado, irmãos, me faz enfrentar qualquer luta. Me faz enfrentar qualquer problema que essa semana eu tenho que enfrentar. Me faz enfrentar qualquer tempestade. Os homens que fraquejaram na fé, os homens que vacilaram na fé, os homens que em algum momento da história tropeçaram na sua caminhada. Por que eles tropeçaram, pastor? Porque houve um momento em que eles, será que Deus está comigo? Será que a presença de Deus está comigo? E quando eu começo a duvidar, quando eu começo a ter dúvidas, aí que eu começo a afundar nos meus problemas. Aí que eu me torno uma pessoa depressiva. Aí que eu me torno uma pessoa angustiada. Aí que eu me torno uma pessoa que não dorme, uma pessoa que não consegue descansar. Quem está entendendo, diga amém. É aí que eu me torno essa pessoa. Por isso, em nome de Jesus, construa uma relação verdadeira com Deus, sirva a Deus com sinceridade, se entregue na tua relação com o Senhor e tenha paz, que Deus é Senhor e Ele está no controle de todas as coisas. Você pode aplaudir e exaltar ao Senhor nessa manhã. Aleluia! Amém, queridos? Daí, se eu tenho a certeza que Deus está do meu lado, eu passo pela prova que for, e eu passo pela prova tranquilo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Em nome de Jesus, olhe para quem está ao seu lado, estenda a mão para essa pessoa e profetiza sobre ela. Diga assim, em nome de Jesus. Diga assim, os problemas que você enfrentar. Diga assim, as lutas que vierem na tua vida. Diga assim, tenha certeza que a presença de Deus estará contigo. Amém? Você pode aplaudir e adorar ao Senhor nessa manhã. Glória a Deus. Amém? Vamos encerrar? Encerrando. Se eu tenho a certeza, olhe para mim, por favor. Se eu tenho a certeza que Deus está comigo, eu posso enfrentar um problema maior do que eu. E na verdade nós enfrentamos problemas que são
maiores do que a nossa condição. Eu enfrento problemas maiores, mas eu estou em paz. Porque no meu lado tem alguém que é maior que o meu problema. Diga assim: o meu Deus, Ele é maior do que os meus problemas. Amém? Ele vai dizer: eu posso enfrentar as águas, aqueles problemas que eu perco o controle. Um barco, quando está no meio de muitas águas, ele perde o controle. Quando a pessoa passa por uma enchente, eu citei esse exemplo, perde o controle do carro. O carro fica desgovernado, irmãos. Você vê na televisão, um carro bate no outro, o carro sobe na calçada, fica desgovernado. Eu posso passar por situações, escuta isso, eu posso passar por problemas que vão fugir do meu controle, que vão fugir do controle das minhas mãos, mas se Deus estiver do meu lado, Ele vai continuar comandando o barco, Ele vai continuar no controle da minha vida. Você pode perder o controle, mas Ele não perde o controle, amém? Quantos podem aplaudir o Senhor e glorificar o nome de Deus? Se Deus estiver do nosso lado, eu posso perder o controle, mas Ele não vai perder o controle. Cadê o glória a Deus? Terceiro lugar, olhe para mim. O adversário pode pôr laços. Corrigindo, ele vai pôr laços na minha vida. Fala assim para o seu irmão do lado: em alguns momentos, o nosso adversário colocará laços na nossa frente. Amém, amados? Vai pôr laços na tua vida. Vai pôr laços onde você trabalha. Vai criar situações para te prender. Vai colocar pessoas no teu caminho que serão verdadeiros laços para atrapalharem a tua vida. O adversário vai levantar situações, vai levantar pessoas para criticar, vai levantar pessoas para pegar o seu nome e fazer coisa com o seu nome. É interessante que ele fala assim: os passarinheiros, eles armam os laços, eles armam situações para prender os pássaros, e geralmente os pássaros caem nos laços. Geralmente os pássaros, eles caem nas armadilhas. Assim que ele vai dizer: mas a nossa alma, versículo 7, como um pássaro, ela escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. Amém? Deus, nessa manhã, Ele está quebrando o laço que foi feito para prender a tua vida. Deus, nessa manhã, Ele está quebrando o laço que foi feito para destruir o teu casamento. Nessa manhã, Deus está quebrando o laço que foi levantado pelo adversário para te tirar da presença de Deus. Todo laço é quebrado hoje, em nome de Jesus. Você pode louvar e aplaudir ao Senhor nessa manhã. Merece um glória a Deus, merece um aleluia dessa palavra, amém? Amém, queridos? O laço quebrou-se, nós escapamos. Nada vai nos parar em nome de Jesus. Nada vai nos deter em nome de Jesus, se o Senhor estiver do nosso lado. Se Ele estiver do nosso lado. Daí, queridos, quando a gente ora: Deus, me livra de todo mal, Senhor. Você quer que Deus realmente te livre de todo mal? Quem quer isso? Diga amém. Quando a gente ora: Deus, olha, se for para ser um laço na minha vida, me livra. Você quer realmente que Deus faça isso? Então deixa Deus fazer. Então não chore se Deus fizer. Então não reclame se Deus fizer. Então não murmure se Deus tocar lá. Então não reclame se Deus fechar. Porque se for laço, Deus não vai deixar prosperar. Se for para perturbar, Deus não vai deixar que dê certo. Se for laço para te tirar da presença de Deus, Deus não vai permitir que aconteça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Daí ele encerra falando assim: o nosso socorro está no nome do Senhor. É dele que virá o nosso socorro. Deus, Ele criou os céus e a terra, e dele virá o socorro para a nossa vida.
Se Deus estiver do meu lado, do teu lado, não faltará socorro para a nossa vida. Amém, queridos? Essa semana você precisa de uma provisão, de um socorro. Então peça para Deus estar do teu lado. Busque a Deus para Ele estar do teu lado. Às vezes a gente tem problemas em casa, com família, filhos, esposa, esposo. Peça para Deus estar do teu lado, te dando sabedoria. Não sai fazendo do teu jeito. Às vezes nós passamos problemas e queremos ir embora, desistir. Nós ficamos abatidos, irmãos. Eu sou como vocês. Mas quando Deus está do nosso lado, Ele é o nosso socorro. Existe um outro salmo que diz assim: Ele é o nosso socorro bem presente nas horas de angústia, nas horas mais difíceis. A presença do Senhor estará do teu lado. Por isso, ainda que os amigos te deixem na hora da luta, ainda que família te deixe na hora da luta, Deus, Ele permanece do teu lado em todo o tempo, porque Deus é fiel, Deus é leal, Deus é verdadeiro. Amém? Quantos podem aplaudir esse Deus e adorar ao Senhor nesta manhã de hoje? Que Deus te abençoe. Eu encerro a palavra com a mesma frase que eu iniciei. Se Deus estiver do nosso lado. Não queira ter pessoas ao teu lado, queira ter Deus do teu lado. Não queira ter bajuladores do teu lado, queira ter Deus do teu lado. O que eu faço para Deus estar do meu lado, pastor? Busque a Ele. E Ele estará contigo, amém? Fique em pé para a gente orar.